Que bom que você está aqui no nosso segundo dia da nossa jornada de 40 dias com amor. Tenho certeza que você já foi abençoado pelo primeiro dia, mas é só o início e tem grandes coisas ainda para acontecer. Espero que você tenha meditado ontem, refletido, e isso é muito importante que você faça. Hoje nós vamos ao nosso segundo capítulo, ao nosso segundo dia, que tem como título O Encanto de Coisas Menos Importantes. Dê valor máximo aos relacionamentos. Não ao dinheiro, mas aos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não ao tempo, mas aos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não às coisas, mas aos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não ao seu trabalho, mas aos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as pessoas. Sim, eu sei disso. Você deve estar pensando. É claro que sabe, todos sabemos. O problema é que temos em valorizar os relacionamentos não estão no conhecimento, mas na prática disso. Pense por um momento sobre como é fácil as coisas não importantes se intrometerem nas coisas realmente importantes de nossos relacionamentos. Você levanta cedo na intenção de gastar minutos com Deus para começar seu dia, mas acaba conferindo o valor das ações na bolsa ou vendo o placar esportivo dos jogos de noite anterior. E eu, Pastor Júnior, acrescento aquela mensagenzinha no WhatsApp, aquele like no Instagram, aquela curtidazinha, para ver se realmente surtiu efeito. O autor continua. Sua melhor amiga está abrindo o coração, mas você se distrai com um pedacinho de alface que ficou no dente dela. Sua esposa está conversando com você sobre algo realmente importante, mas a todo instante você pensa no seu programa de TV favorito, que já está no ar. Seu filho finalmente está falando com você de forma profunda, mas você está tão impressionado pelas tarefas do dia que apressa a conversa. Você está escrevendo um capítulo sobre a importância dos relacionamentos, mas quando a sua esposa o interrompe para conversar sobre algo importante para ela, sua primeira reação é ficar irritado. Abre parênteses. Desculpe, mas essa última observação provavelmente seja mais para mim do que para você. Fecha parênteses. Poderíamos citar e discutir dezenas de razões pelas quais damos aos relacionamentos uma prioridade menor. No final, entender por que o fazemos não é nem de longe tão importante quanto mudar o fato de que o fazemos com tanta regularidade. Esta é uma daquelas questões em que somente entender o porquê tem pouco poder de causar mudança. Às vezes, a solução para um problema vem por meio de reflexões pessoais somente, mas esta não é uma dessas vezes. Estamos falando de relacionamentos. E assim, faz todo o sentido que você tenha que sair de si mesmo para que seus relacionamentos mudem. Você nunca mudará suas prioridades relacionais ao fazer continuamente um exame das suas prioridades. A única maneira de mudar essas prioridades é começar a fazer escolhas diferentes nos seus relacionamentos. Jesus nos ensina a fazer escolhas diferentes. O que ele ensina só requer 2 frases a serem ditas, mas uma vida inteira para você praticá-las. A frase seria: ame a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e força, e ame o seu próximo como a você mesmo. É isso. Ele ensina que devemos substituir o nosso velho conjunto de valores por um conjunto novo. E então precisamos agir com base nesse novo conjunto de valores. Primeiro, renovamos nossas prioridades. Depois, agimos com base nas prioridades renovadas. Quando Jesus ensinou que o amor a Deus e o amor ao próximo devem vir primeiro,
Ele mostrou que valores devem ter prioridade máxima na nossa vida. Então, descreveu como cada um deve praticar a prioridade de amar a Deus com as expressões de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E a prioridade de amar as pessoas como a você mesmo. Durante alguns dias, vamos explorar as ideias de como pôr em prática essas expressões. Entretanto, primeiro, recapitularemos o que Jesus disse que não era importante em comparação às coisas que são de primeira importância. Há uma diferença entre o que achamos que devemos valorizar e o que realmente valorizamos. Em 30 segundos, reflita sobre o que você realmente valoriza. Aqui estão 5 perguntas que ajudarão você a tomar a direção correta nessa reflexão. Primeiro, qual é a primeira coisa que você pensa pela manhã? Segundo, o que a sua agenda revela sobre suas prioridades? Terceiro, ao olhar para seu talão de cheque, e eu, Pastor Júnior, vou contextualizar para você, olhar para o seu extrato bancário ou para a sua fatura do cartão de crédito, o que é pago? Não importam as circunstâncias, o que é pago? Do que você mais fala? Qual é a última coisa em que você pensa quando deita a cabeça no travesseiro à noite? Você vai ter um tempo para refletir sobre isso. Continuamos. Já analisamos as afirmações diretas de Jesus, segundo as quais amar a Deus deve ser a busca mais importante na vida e que amar as pessoas deve vir imediatamente depois. Ele também falou da necessidade de não buscarmos as coisas menos importantes que atrapalham os relacionamentos. Observamos 2 dos valores menores que mais conseguem se impor. São eles: dinheiro e tarefas. Não me entenda mal. Não há nada intrinsecamente errado em ganhar dinheiro ou cumprir tarefas. Não estamos querendo dizer que essas coisas são boas ou más. Estamos focalizando a questão das prioridades. Os relacionamentos são mais importantes do que o dinheiro. Jesus falou de dinheiro e relacionamentos no seu sermão mais importante, o Sermão do Monte. Vejamos. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como uma deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículos 24 ao 33.
Ao considerarmos as nossas prioridades, 3 verdades relacionais deste texto são vitais. Primeiro, observe que Jesus disse que não podemos servir Deus e ao dinheiro. Ele não disse que não devemos ou que é melhor não tentar. Ele disse: vocês não podem. Jesus ensina que valores concorrentes não podem coexistir. Um subjugará o outro. A resposta de nossos dias atuais é: vou administrar melhor a minha vida e depois serei capaz de fazer mais. Vou encontrar tempo para estar completamente comprometido com Deus e para ganhar dinheiro. E também para a recreação, para a carreira e os hobbies. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nós pensamos: bem, Jesus com certeza não sabia como lidar com multitarefas. Não importa quão bem você consegue administrar sua vida ou quantos artefatos que economizam trabalho e tempo. Você compra e tenta se apegar a valores concorrentes, um sempre sufocará o outro. E a coisa estranha é esta: o valor menos importante quase sempre sufoca o mais importante. Valores menos importantes requerem menos fé e menos esforços. O valor menos importante parece mais fácil, e assim você sempre será envolvido por ele. Visto que para todas as aparências você consegue atingir um valor menos importante com mais rapidez. Será tentado continuamente a fazer dele o valor menos importante a sua primeira prioridade. Os que tentam amar tanto a Deus quanto ao dinheiro acabam amando somente o dinheiro. Os valores menos importantes não cumprem o que prometem. É isso que os torna menos importantes. Há algum tempo recebi um e-mail do meu amigo Bunky e ele estava à porta de uma mudança na carreira, com toda a energia, ansiedade e avaliações que uma mudança dessas gera para qualquer pessoa. Seu filho lhe tinha dito que passasse o recesso da primavera com ele, viajando pelo sul, visitando todos os lugares em que papai tinha morado na infância e na adolescência. No e-mail, meu amigo Buck disse: eu realmente não poderia me ausentar agora, mas decidi que, daqui a 20 anos, ninguém vai se lembrar de que sacrifiquei uma semana do meu novo trabalho. Mas meu filho, espero, vai se lembrar disso por toda a sua vida. Ore por nossa segurança e também para que eu consiga resistir à tentação de responder e-mails e fazer telefonemas todas as noites. Essa é a escolha pelo valor mais importante dos relacionamentos. Uma escolha por aquilo que é duradouro. Há uma segunda verdade aqui que está na pergunta de Jesus. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? A resposta é claro que é. O que surpreende nos valores menos importantes é que quanto mais você os atinge, mais percebe como é pequena a sua capacidade de trazer realizações. Você acaba deitado na cama à noite, acordado com estas palavras martelando na cabeça. Não é a vida mais importante? O herói da Revolução, Patrick Henry, tornou-se famoso por saber alguma coisa sobre valores. Seu grito inspirador, "Dê-me a liberdade ou a morte", certamente é uma declaração de valores, proclamando em alta voz seu compromisso com o valor da liberdade. Ele também tinha o que dizer sobre o valor do relacionamento com Deus em comparação com os valores menos importantes. Já perto do final da sua vida, escreveu estas palavras: "Agora já passei todas as minhas posses para a minha família. Há mais uma coisa que eu gostaria de dar a eles: a religião cristã. Se eles a tivessem,
mesmo que não possuíssem 1 centavo, seriam ricos. Se não a tivessem, mesmo que eu tivesse dado o mundo todo, seriam pobres. Há uma terceira verdade em Mateus 6 que tem o poder de dar novo foco à nossa vida. Jesus diz àqueles a quem estava ensinando: a sua fé é tão pequena. A pergunta que ele propôs e que resultou nessa exclamação foi: se Deus cuida de forma tão maravilhosa das flores que estão aqui e amanhã já se foram, não terá cuidado ainda maior de vocês? Resumindo tudo isso, perguntas sobre prioridade são também perguntas sobre a fé. Se tenho fé que Deus cuidará de mim, isso me libera para viver com certo conjunto de prioridades. Vou repetir para você. Se tenho fé que Deus cuida de mim, isso me liberta para viver com certo conjunto de prioridades. Se em vez disso sinto que é minha responsabilidade cuidar de mim mesmo, minhas prioridades tomarão um rumo totalmente diferente. Para fazer do seu relacionamento com Deus e com as pessoas a prioridade máxima, você precisa confiar em Deus como nunca antes confiou na sua vida. Se está à procura de um desafio, se está à procura de uma aventura, você os encontrará quando der passo de fé, pondo os seus relacionamentos em primeiro lugar. Os relacionamentos são mais importantes que as tarefas. Não só os relacionamentos são mais importantes que o dinheiro, são também mais importantes que as tarefas. A vida de Jesus está repleta de encontros que mostram como ele manteve o equilíbrio entre a necessidade das pessoas e as tarefas diante dele. Mesmo pressionado a passar apressadamente pela multidão para socorrer a filha de Jairo, que estava à porta da morte, Jesus para a fim de dar a uma tímida mulher a oportunidade de expressar a sua fé. Marcos 5, do 21 ao 43. Quando os discípulos dizem a alguns pais que a agenda de Jesus não permite tempo para que seus filhos estejam na presença dele, ele diz: deixem vir a minhas criancinhas, não as impeçam. Marcos 10, 14. Jesus e os seus discípulos planejam retirar-se da multidão por um tempo e dão de cara com 5.000 homens que estão à espera deles num lugar planejado para retiro silencioso. Visto que fica tarde, os discípulos mostram a Jesus a lógica de despedir as pessoas a fim de que possam comprar algo para comer. Jesus, porém, diz a eles: deem-lhes vocês algo para comer. Isso está em Marcos 6,37. Os discípulos de Jesus ficam surpresos ao ver que ele dedica tempo para conversar com uma mulher ao lado do poço de Samaria. Você pode ver isso em João 4. Pois outros mestres daquela época consideravam-se importantes demais para conversar com mulheres em público. Eu poderia dar ainda muitos outros exemplos. E é tentador pensar: é claro que Jesus tinha tempo para as pessoas. A vida não era uma correria louca na cultura dele como é a nossa hoje. A verdade é esta: sempre que há tarefa a serem realizadas, há a tentação de tornar as tarefas que estamos realizando mais importante do que as pessoas para quem realizamos as tarefas. Você percebeu que em cada um dos exemplos citados havia alguém querendo apressar Jesus para o item seguinte da agenda dele? E em cada caso, Jesus preferiu satisfazer a necessidade da pessoa a seguir a sua agenda de tarefas para aquele dia. Minha tendência é valorizar o tempo e as tarefas. Concluir a minha lista de coisas a fazer pode ser algo importante para mim. Como um jovem pastor, devorei livros sobre como conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Deus usou um daqueles livros para chamar a minha atenção para a área dos relacionamentos.
Tenho certeza de que Deus tem um senso de humor maravilhoso. E é uma das formas em que eu o percebi foi como ele usou os meios mais inesperados para transmitir a sua mensagem a mim. Se você for tentado a duvidar do humor de Deus, deixe-me lembrá-lo de que quando o profeta Balaão tentou se afastar de Deus, Deus usou uma jumenta para falar com ele. Você pode ver isso em Números 22, 28. Se Deus pode falar com Balaão por meio da jumenta, certamente pode falar comigo sobre relacionamentos por meio de um livro que trate da administração de tempo. Ao buscar no livro mais uma outra boa sugestão que eu me pudesse ser útil sobre como fazer mais coisas em menos tempo, duas frases saltaram do texto e atingiram meu coração como um raio. Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Repito para você, Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Que afirmação impressionante! Lembro-me dessas palavras porque as copiei num cartão e colei dentro da minha pasta de trabalho. Durante muitos anos, até que o cartão ficasse amarelo e dobrado nas pontas, era a primeira coisa que via ao abrir pasta para começar a trabalhar. Foi uma inflamação que estimulou o temor de Deus no meu coração. Quando li pela primeira vez, concluí como seria fácil não compreender as prioridades de Deus para a minha vida. Eu queria sinceramente fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus às vezes era definida como construa uma igreja maior, vá a um ministério mais significativo, realize coisas maiores. Essas duas frases lembram-me que seria a coisa mais fácil do mundo ir à caça de realizações a vida toda. E, no entanto, acabar tendo relacionamentos apenas medíocres. Não quero que entenda mal o que eu estou te dizendo. Não há nada de errado em servir num ministério grande e visível. E não há nada de errado em servir com tudo que se tem no que os outros, não Deus, consideram um ministério pequeno e escondido. Certamente não há nada de errado em querer fazer e realizar grandes coisas para Deus. O problema é que é fácil demais começar a fazer as grandes coisas para si mesmo, mas não para Ele. Isso pode acontecer num piscar de olhos. O serviço é substituído então pelo egoísmo. Todos lutamos contra o egoísmo. Como, pois, nos precavemos para que o nosso ego não assuma o centro do palco? É aí que entra a prioridade dos relacionamentos. Um relacionamento saudável com Deus e relacionamentos saudáveis com as pessoas têm o poder de impedir que os compromissos com coisas e tarefas tirem o nosso equilíbrio. Finalizamos o nosso dia 2 com o seguinte pensamento sobre os nossos relacionamentos. Ponto para você refletir. Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire excelência nos meus relacionamentos. Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Um versículo para você memorizar. Portanto, eu te digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6,25. Uma pergunta para você meditar. O modo pelo qual eu gasto o meu tempo e dinheiro revela algo sobre as prioridades máximas da minha vida? O modo pelo qual eu gasto meu tempo e dinheiro revela algo sobre as prioridades máximas
da minha vida? Amanhã, querido ouvinte, nós vamos falar sobre ame a Deus de todo o seu coração. Que Deus te abençoe, que você continue refletindo e colocando em prática tudo aquilo que o Pai tem falado ao seu coração. Deus te abençoe.